E sobre os impactos econômicos da guerra da Ucrânia, impactos globais, impactos para a gente aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com o Caio Megali, que é ex-secretário nacional da Indústria e Comércio do Ministério da Economia. Caio, bom dia, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. O Caio, mundo absolutamente globalizado, né? Em que medida pode haver um efeito bumerangue dessas sanções econômicas que estão sendo impostas à Rússia para tentar conter o avanço de Vladimir Putin, o sufocando por dentro, né? Atingindo a população russa para que essa faça alguma pressão contra o presidente, mas há um efeito rebote disso para o resto do mundo, né? É verdade. A Rússia ela tem uma participação muito importante no comércio internacional, especialmente de produtos como petróleo, grãos, fertilizantes. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia, a Bielorrússia, ou seja, os países envolvidos ali ou no conflito ou nas sanções. Isso acaba impactando a oferta global desses produtos, num momento em que a situação global já era uma situação de forte desequilíbrio por conta da pandemia, né? Todos aqueles desequilíbrios nas cadeias globais de produção, os commodities já estavam em valores muito elevados, né? Petróleo, gás natural, metais, commodities agrícolas, tecidos, e com o agravamento do conflito, esses valores subiram ainda mais, né? Eu estava olhando agora de manhã, petróleo já subiu 50% no ano, gás natural perto de 30%, commodities agrícolas subiram lá 20%, 25% no ano. Isso significa um forte impacto para a inflação global, né, que, de novo, já estava elevada, né, e que recebe um novo impulso, e desafio também para o lado da economia, da produção, da atividade econômica, porque custos de produção ficam mais altos, e, em alguns casos, há escassez de produtos, né? O Brasil importa 30% dos seus fertilizantes daquela região. Se não conseguir importar, como é que ele vai suprir essa falta? É difícil saber. Então, aumenta muito o risco do mundo entrar numa estagflação, que é aquele processo de inflação alta com com atividade econômica em baixa. É um processo que a gente já está vivendo, não é, Caio? Há algum tempo aqui, mesmo antes da perspectiva de confronto na Europa entre Rússia e Ucrânia, a gente estava lidando com uma inflação de 2 dígitos. Para tentar conter a inflação, o Banco Central fez a maior elevação de juros em muito tempo ao longo do ano passado, né? Ou seja, isso deprime a economia de certa forma, encarece o crédito e nós estamos tentando combater uma inflação que aparentemente vai ganhar um novo ânimo agora, né? A gente está falando de combustível, já estava falando aqui no Brasil de combustível, agora você cita o aumento no preço do petróleo. Alimentos. A gente estava falando de alimentos ano passado, agora há essa questão dos fertilizantes, que impacto isso pode ter na nossa safra por aqui. Do ponto de vista caseiro, Caio, o que é que a gente pode fazer para tentar minimamente se blindar dessa onda, provavelmente, de inflação que vai atingir o mundo todo, como você lembrou, e aqui já era um problema gravíssimo, né? Verdade. Aqui já era um problema importante, no mundo também, né? Já era um problema importante. Por exemplo, hoje de manhã saiu índice de inflação ao produtor na Alemanha de fevereiro, ou seja, que pega pouco esse efeito aí das tensões na Ucrânia, subiu 30% no ano, né, em 12 meses, ou seja, há pressões inflacionárias altíssimas no mundo inteiro. Aqui no Brasil elas chegaram antes, até porque a taxa de câmbio se depreciou muito, né? O real foi lá para 5,80, 5,60 e continua num nível muito depreciado, mesmo agora perto de R$5 por dólar. Na nossa visão, dado esse aumento forte de custos lá de fora, ainda é um valor depreciado para o real, né? A inflação aqui chegou antes, o Banco Central subiu os juros antes, né? E talvez tenha que subir mais ou manter pelo menos esse ritmo de alta por mais algum tempo para combater essa nova força inflacionária. Tem um lado um pouco positivo para o Brasil, para a América Latina de forma geral, que é o fato de nós sermos produtores de commodities e as commodities estarem em alta. Esse é um primeiro fator, ou seja, o Brasil pode se beneficiar desse cenário de alguma forma,
pela alta das commodities, e também pelo fato de que o Brasil compete pelos fluxos internacionais de recursos com países como a Rússia, né? A Turquia era um outro país emergente grande, já está com problemas há algum tempo, saiu do radar dos investidores, agora a Rússia sai do radar dos investidores também. Então, de alguma forma, pode sobrar um pouco mais de fluxo de capitais para o Brasil, que é um país que produz commodities, ou seja, se beneficia, né? Vai ter uma eleição presidencial que, bem ou mal, os candidatos são conhecidos dos investidores, então tem um pouco menos de incerteza, as taxas de juros são elevadas, então pode sobrar um pouco de fluxo de capitais para nós, e é isso que a gente está vendo nas taxas de câmbio, né? O real está até bem, com uma performance relativamente positiva. Agora, se essa tensão continuar se estendendo, de forma a levar uma aversão a risco maior no mundo, pode ser que nem esse fator positivo venha para nós. Então, sem dúvida nenhuma, já estávamos num cenário de inflação delicada e economia em desaceleração com alta de taxa de juros. Esse cenário se torna ainda mais desafiador com as tensões lá na Ucrânia. Caio, e é interessante observar também como esse momento de guerra nos traz ainda mais essa relação, essa noção da dependência que um país tem do outro. Então, nós aqui de dentro do nosso quintal, estamos vendo acontecer uma baita tragédia com os ucranianos, envolvendo os russos e muitos russos que acreditam, né, nos seus porquês para fazerem o que estão fazendo. E a gente do lado de cá vendo a necessidade dessa relação internacional, do nosso posicionamento brasileiro enquanto nação e em relação aos outros países e o quanto isso pode afetar a nossa economia a longo prazo ou a curto prazo. E eu quero te perguntar, quando a gente observa a longo prazo, a gente consegue observar um cenário de uma menor dependência do Brasil nesses produtos? Por exemplo, a gente está citando os fertilizantes. A longo prazo, o Brasil precisa procurar uma alternativa para não depender tanto ou acredita que as coisas possam melhorar e lá mais para frente estabilizar essa nossa relação comercial com a Ucrânia, com os países do leste europeu? Perfeito. De fato, assim, o fertilizantes é muito importante para o Brasil, porque o Brasil tem uma estrutura produtiva muito calcada no agronegócio, né? O agronegócio é muito importante para nós, e isso significa que um insumo tão relevante quanto fertilizantes precisa ser bem estruturado o seu fornecimento. Não significa necessariamente que nós devemos ter toda a produção do que é importante internamente, né? Muitas coisas são importantes para o Brasil. Se nós quisermos produzir tudo que internamente ser autossuficiente em tudo, podemos ter uma ineficiência produtiva muito grande, né? É muito bem caracterizado nas pesquisas econômicas o benefício que traz a especialização na produção. Então, cada país se especializa numa certa produção e faz, né, e negocia através do comércio internacional. Isso traz muita produtividade, né? Acho que não vale a pena a gente colocar toda essa produtividade, todo esse ganho de eficiência que o mundo teve com a globalização nos últimos anos por conta da pandemia ou por conta da guerra, que são fatores que acontecem muito raramente, né? Infelizmente estão acontecendo os dois meio que simultaneamente dessa vez, então nos leva a questionar alguns produtos-chave, como fertilizantes, mas é importante lembrar também que a especialização nos trouxe muita eficiência para frente. Eu acho que ao longo do tempo, o que nós temos que fazer é criar um bom ambiente de negócios no Brasil para que a produção floreie naturalmente, né? Criar um ambiente artificial para, de forma forçada, produzir fertilizantes no Brasil já foi tentado no passado, liderado pelo Estado e deu errado, né? Não só não nos tornamos suficientes em fertilizantes, como acabamos gerando um custo fiscal muito grande para frente. Se fertilizantes é importante e tem demanda internamente, com um ambiente produtivo favorável, naturalmente essa indústria vai nascer aqui dentro. Então, acho que ao longo do tempo essa pode ser uma estratégia, mas a melhor maneira da gente chegar lá é criar um ambiente favorável, desburocratizado, simples e favorável para se fazer negócios e não forçadamente dirigir a economia para um setor ou outro.
Uma última pergunta aqui. Com o repique da pandemia provocado pela Ômicron agora no final do ano passado, começo desse ano, com o conflito na Europa que a gente não sabe como e quando vai terminar, e nem a pandemia, não temos essa informação. O mundo e o Brasil, consequentemente, está fadado a crescer menos e ter mais inflação neste ano, ou esse jogo não está dado ainda? Isso é praticamente certo. Como você falou, nós ainda estamos sentindo os efeitos econômicos da pandemia, né? Principalmente os efeitos colaterais das medidas de anti-pandemia, né? O problema nas cadeias de produção, problema de excesso de demanda por conta de todos os programas que foram feitos. E agora temos uma guerra que não parece terminar tão cedo e tem impactos muito relevantes nas cadeias globais de produção, né? Então, muito dificilmente o mundo escapa de ter mais inflação e de ter menos crescimento esse ano, pelo menos, né? Temos muito pouca visibilidade para frente. É muito difícil dizer se o petróleo vai parar em 120, em 140, em 150, vai voltar para 90, porque a guerra foi mais rápida do que o esperado. Nós estamos na dependência de fatores muito incertos, né? E em algumas medidas irracionais, né? Por exemplo, a Rússia dá muito poucos sinais de que, mesmo com todas essas sanções que você estava descrevendo antes aqui da nossa conversa, que ela vai se preocupar com isso na hora de decidir se vai continuar em guerra ou não. Então, quando a gente entra nesse campo, nessa fase, né, o grau de imprevisibilidade fica muito grande, mas por tudo que já aconteceu, dá para dizer com um bom grau de segurança que a inflação vai ser maior, os bancos centrais talvez tenham que reagir mais fortemente e a economia vai acabar desacelerando mais do que se esperava. Caio Megali, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para você, até a próxima, hein? Bom dia para vocês, foi um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição, até a próxima. Valeu, bom dia, bom trabalho.